Oi, Então, Dai, olá. bem-vinda. A gente está começando agora as atividades da 19ª Mauau, a Mostra de Audiovisual Universitário Independente da América Latina. E é um super prazer te receber aqui como convidada desse momento que é a abertura da mostra, na verdade. Essa é a programação preparatória para o primeiro programa que a gente vai compartilhar logo logo com o público. Esse ano a mostra ela teve que se reinventar, né? A primeira vez que a mostra acontece na modalidade online. Antes, todas as mostras tinham sido realizadas na forma do encontro presencial, em salas mais tradicionais, em espaços tradicionais de exibição, como o auditório do Centro Cultural da UFMT, o teatro da universidade. E esse ano, logo quando a pandemia se instalou, a gente pensou, né, refletiu bastante se faríamos ou não a mostra e em que condições. E quando a gente decidiu tocar a mostra, realizar a mostra efetivamente, essa possibilidade de realizá-la no YouTube foi a que se colocou como a mais fácil, né, a mais possível dentro das condições que tínhamos aqui. Então, o compartilhamento de filmes vai se dar na forma de programas que ficarão disponíveis para apreciação do público por um tempo limitado. São 18 horas, das 19 horas de Cuiabá de uma noite até as 13 horas de Cuiabá do dia seguinte. E durante esse período, então, os filmes ficam compartilhados e o público vai apreciar esses filmes, vai acessar, vai visualizar esses filmes e essas visualizações vão gerar a premiação pelo júri popular. Claro que essa vai ser uma espécie de limitação, né, que a gente acabou construindo, né, para essa apreciação popular, mas há um júri técnico também que vai apreciar os trabalhos para além desse critério meramente quantitativo que de repente o acesso ou a visualização vai trazer à tona. E eu estou super feliz então em ter você aqui na mostra. A gente se conheceu esse ano, né? Já fizemos uma atividade juntos. Você foi super parceira quando eu propus, a partir de uma indicação de uma aluna do curso de radialismo, que inclusive é membro do júri esse ano, na mostra, que é a Karine Queiroz. Ela tinha assistido ao Para Costurar Folhas Secas em uma mostra, se não me engano, ela viu no Cine Sapatão, se não me falha a memória. Uhum. E ela me deu essa dica. Tem essa realizadora, Day Rodrigues, né? Esse curta é super legal, eu gostei muito, ela gostou muito desse curta. E eu consegui o teu contato e a gente fez uma interlocução para você participar desse projeto Cine Comentário Sonoro. E acredito, pelo menos para mim, foi uma experiência super bacana conhecer o teu trabalho. Acho que foi através do Cine Comentário Sonoro que eu fui conhecer, né, a tua trajetória, um pouco da tua trajetória, e hoje o objetivo aqui é conhecermos um pouco mais, porque teremos em breve, na próxima semana, né, uma oficina, um laboratório contigo em torno de questões que a gente vai apresentar agora aqui nessa conversa. Então eu quero apresentar a todos aqui, a todas, a todes, a Day Rodrigues, que além de realizadora audiovisual, é escritora, é produtora, é gestora cultural e tem feito trabalhos muito significativos nesses últimos anos e agora vai contar um pouquinho então dessa trajetória pra gente. Bem-vinda Sim, então, Dai. sim. Boa tarde, Diego. Boa tarde, bom dia. Para quem estiver nos assistindo, que é isso, agora as coisas online, elas não têm um horário, né? Um tempo. Então, mas eu agradeço o convite. Para mim é bastante importante poder participar desses processos, dessas trocas, porque se a gente pensa, eu trabalho com cultura há 12 anos, e se a gente pensa o quanto em qualquer mudança, né, governamental, geralmente no Brasil os processos também para os artistas mudam em relação a investimento,
a recursos mesmo, né? E eu digo recursos não só financeiros, mas inclusive do que você pode pensar ou não. E aí eu acho que uma mostra como essa, dentro de uma universidade, só eu saio também. Para mim é um processo importante porque só me valoriza meu trabalho, mas também amplia a possibilidade de troca e de expansão mesmo do meu conhecimento. Então agradeço vocês todos, pela oportunidade. Obrigado, Dai. Então, seria muito legal que através dessa conversa a gente pudesse conhecer um pouco mais de você e que o público pudesse se aproximar também dos teus trabalhos. Acredito que uma das intenções nossas também aqui seja tocar, né, nos comunicar com pessoas que potencialmente participariam da sua oficina, do seu laboratório, que vai ser um laboratório voltado para realizadores, realizadoras negras, né? Inclusive o laboratório tem um nome super interessante, né? Chama Direito à Tela. Direito à Tela, né? Que é o audiovisual e antirracismo. Exatamente. E a mostra, nesses últimos anos, eu estou mais à frente da mostra nesses últimos 3 anos, e é muito perceptível como os temas que tangem tanto as questões que envolvem o racismo ou o antirracismo, como as questões que envolvem gênero, têm aparecido na forma dessa produção audiovisual. Então eu queria que você, de repente, falasse, né, um pouco sobre como é que você tem percebido essa presença dessas temáticas no audiovisual. Você tem circulado também por mostras, né, com os teus trabalhos, e se você concorda, né, que ao mesmo tempo em que percebemos uma espécie de escalada, não sei se é a melhor palavra, né, do racismo, né, ou o racismo estrutural, institucional, fica cada vez mais escancarado de repente, ao mesmo tempo em que isso acontece, nós vemos também uma produção muito forte, né, que é de resistência contra o racismo, né, uma produção antirracista. Sim. Sobre isso, Diego, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que a partir do momento que... Eu acho que a gente pode ter 2 marcos aí para pensar essas escaladas, eu gosto da palavra, que a gente vê, de repente, nas questões de raça, gênero, orientação sexual, classe, por que não? Porque, assim, a partir do momento que a gente, vamos pensar na universidade mesmo, nos espaços acadêmicos. A Lei 10.639, que, se eu não me engano, posso estar enganado, não sei se é 2003, não, é um pouquinho depois, eu não lembro exatamente a data. Mas a Lei 10.639, com a obrigatoriedade de ensino de cultura afro-brasileira, história africana, história afro-brasileira, ela é inserida nos processos, nas grades curriculares, né, nos processos de formação escolar. E também com as próprias possibilidades de entrada de pessoas das periferias das cidades, das pessoas negras nas universidades por conta das políticas de cotas. Isso faz com que a gente comece a criar uma demanda, sabe? Assim, aí eu estou falando isso porque a professora Nilma Lino Gomes, que foi inclusive ministra da Dilma na gestão da Dilma Rousseff, ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador. Porque, assim, eu penso que essas demandas que o mercado vivencia hoje só foi possível porque os movimentos sociais, através de processos de resistência e de muita luta, né, para pensar o que é lugar de poder, para pensar o que é lugar de fala, para pensar que demandas são essas de vozes silenciadas historicamente no Brasil. A partir do momento que a gente tem uma mudança nessas grades curriculares,
inclusive nos próprios projetos políticos pedagógicos. E quando a gente tem uma demanda a partir dos alunos, porque quando os alunos negros começam a entrar na universidade e não se vê necessariamente, se enxergam necessariamente naqueles espaços elitistas, brancos, de homens heterossexuais, essa demanda, ela obrigatoriamente, ela começou a passar por escaladas, sabe, assim, no sentido de que havia necessidade de que o cinema, que ele é historicamente racista, e isso basta a gente pensar a última pesquisa da Ancine, que retrata não existia nenhuma mulher negra em 2017 dirigindo longas metragens, sabe, assim. Se a gente pensa nesses números e nessas demandas, né, históricas do Brasil, sim, há uma mudança na cara do audiovisual brasileiro, por exemplo. Sim. Só que essa mudança, ela é importante. Eu acho que eu sou fruto dessa mudança, inclusive por conta das redes sociais. Eu não começo a ter uma visibilidade mínima por conta da grande imprensa. Na verdade, não, é ocupando mesmo as redes sociais, criando uma rede em torno dos meus projetos, que aí eu começo a ter uma visibilidade também. E aí eu acho que a partir daí a gente consegue ter esse audiovisual mais plural, mas isso não significa que a gente necessariamente acesse os grandes projetos, os projetos bilionários, que a gente tem uma estrutura, né, que beneficie esse lugar dessas vozes. A gente está construindo esse lugar ainda, entendeu? Então eu acho que, para mim, pessoalmente, eu me sinto nesse lugar de estamos em construção. Entende? Perfeito. Eu gostaria muito, né, e acho que é legal da gente recuperar um pouco dessa tua trajetória, porque eu li algumas coisas, né, sobre você, que você teve uma formação em filosofia e você veio da cidade de Santos, né? Sim. Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande de São Paulo. E ali coisas aconteceram na tua vida, pensando, tô querendo imaginar assim, como é que você se torna essa realizadora audiovisual que tem uma força, né, nos seus trabalhos em torno das questões de militância, né? Sim. Então, eu achei uma coisa super bonita lá nos materiais que eu li, que você trabalhou numa biblioteca, numa livraria, né? E aquilo ali foi uma oportunidade de conhecer escritores, enfim. Então, eu queria que você fosse lá um pouco mais atrás, para a gente dizer assim, quais foram os encontros interessantes, importantes que você teve antes de propriamente se tornar uma realizadora audiovisual, né, que tem essa produção de resistência, né? Como é que a gente chega nesse lugar? Eu imagino que eu tenha ouvido, né, alguma coisa assim, desse tornar-se uma realizadora negra. Você disse em alguma entrevista, né, da importância dessa espécie de consciência, né, sobre esse lugar, né? Então eu queria que você recuperasse um pouquinho dessa tua trajetória. Tá, então eu vou tentar ser sucinta, porque não é algo, né? São vários anos aí de muita resistência, mas vamos lá. Eu realmente me formei em filosofia, eu sou graduada, eu tenho licenciatura em filosofia, mas antes de ir para filosofia, eu tive um caminho meio árduo, assim, de querer, eu acho que muito nesse lugar por ter estudado no ensino médio em escola particular, a meritocracia corria solta, né? E aí havia essa demanda de o que você vai ser, o que você vai ser quando você sair do ensino médio, o que vai ser. E um caminho que inicialmente que eu me propus a fazer, que foi bastante árduo, foi eu queria ser médica. Eu desejava muito fazer medicina. E eu pensava que assim, era isso, eu precisava estudar e uma hora eu ia conseguir. Eu não consegui, foram quase 5 anos de cursinho e eu não tive êxito. E aí, só que aí teve uma hora que caiu uma ficha, assim, eu falei, talvez não seja isso pra mim, sabe? E aí eu decidi fazer o que eu gostaria de fazer, assim.
E aí, para você, né, pensando um pouquinho dessa minha trajetória pessoal, ela também foi muito atravessada pelo fato de eu ser filha de nordestinos. Os meus pais são do Piauí. Eu nasci em Santos, mas meus pais são do Piauí. E aí, por muito tempo, a questão da xenofobia, dessa aversão ao que não paulistano, que é, né, de São Paulo, de Santista, ela me atravessou num lugar que eu não sabia dar nome para aquilo. Foi me provocando processos de angústia e de estar apartada do convívio social, inclusive, porque eu acho que a parte mais marcante para mim do racismo, pelo fato de ter nascido num bairro de classe média, era que no momento do lugar ali dos afetos, os afetos não se apresentavam para mim, os afetos sexuais, afetividade e as questões sexuais mesmo, assim, no sentido de ter um namorado, uma namorada, sabe, assim, isso não se apresentava para mim, eu não sabia muito tatear por quê, sabe, assim, eu não tinha muitas respostas. Bom, isso eu tô falando e depois eu volto onde isso vai dar, mas assim, aí teve um momento que eu entendi que eu queria trabalhar com cultura. Eu gostava muito da coisa mesmo das linguagens, sabe? Pensar o teatro, pensar o cinema. Só que não foi um caminho muito simples também, porque Santos não tinha muitas opções. E aí a opção que tinha, que era um lugar assim muito desejado até para quem era da área da cultura em Santos, era essa livraria que eu trabalhei por 4 anos, chama Realejo Livros, e aí foi ali a oportunidade que eu falei, olha, eu posso me aproximar desse lugar de produzir cultura de alguma forma, estar perto dos livros, né? Então, eu sempre tive muito interesse em literaturas, história, então foi ali que eu me encontrei por um tempo. E aí eu começo a me dedicar a não só aquele espaço como assistente editorial que fui, mas principalmente em pensar projetos culturais. E aí, em 2011, eu conheço um coletivo chamado Futuráfrica, em Santos, e a gente produziu foi meu primeiro projeto assim, sendo financiado por uma instituição, foi pelo SESC, e a gente produziu um projeto que era para o lançamento de um livro do Carlos Moore, que é um professor, ele é cubano, mas mora no Brasil há muito tempo, sobre a biografia do Fela Kuti, que era um multi-instrumentista que inventou o Afrobeat. E aí, quando ele esteve em Santos para lançar o livro, nesse evento que a gente produziu, eu pude começar a entrar em contato com a cultura negra de fato. E aí isso abriu um lugar para o ativismo e para começar a compreender o nome daquela angústia que eu sentia e de estar apartada dos afetos, sabe assim? Ou até de uma possibilidade de mobilidade social que começou a acontecer para os meus amigos brancos, mas para mim não, sabe? E aí, pensando assim, da parte bonita, talvez, da livraria, é porque eu pude conviver com muitos autores, pude conviver com muita gente da comunicação, e a própria livraria produziu um festival de literatura chamado Tarrafa Literária, e que aglomerava autores do mundo inteiro. E aí, em algum momento, eu olhei para aquilo e falei, nossa, imagina se um dia... E eu tinha muito desejo de realmente me tornar escritora de romances, de contos. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, imagina se um dia eu pudesse viajar pelo mundo também com uma obra, sabe, assim... isso não aconteceu no primeiro momento, e eu tenho uma resposta até para isso, assim, é muito louco assim, pensar o racismo, porque ali eu só lia autores brancos. Mesmo nesse processo de trabalhar numa livraria, de ter trabalhado numa editora, eu não tive contato com Conceição Evaristo, com Geni Guimarães, claro, eu li muito Machado de Assis, mas ele era mais embranquecido do que qualquer outra coisa. Eu não li Carolina Maria de Jesus. Então, assim, eu sinto que se ao longo daqueles 4 anos se eu tivesse tido a oportunidade de entrar em contato com escritores não normativos,
com certeza a minha produção já estaria em um outro lugar hoje, sabe? Assim, até para pensar o próprio audiovisual, para pensar roteiro. Então, assim, inicialmente o meu encontro assim com a cultura, com a produção cultural, com a possibilidade de me tornar uma artista que um dia veio nesse processo, sabe, desse desejo. Acho que inicialmente foi olhar para algo que não fazia parte do meu entorno, por vir de uma família de condições socioeconômicas, sabe assim, que a gente não tinha uma biblioteca dentro de casa, a gente não tinha acesso a grandes literatos dentro de casa pela falta mesmo, não é porque meu pai não queria, simplesmente, sabe assim. Então acho que a livraria ali, ela me abre a possibilidade de habitar outros mundos e de desejar outras coisas. Entendi. E o teu contato com o audiovisual teve a ver com essa experiência que a livraria proporcionou, ou já foram outras conexões que te levaram ao documentário, por exemplo? Porque daí você vai ter as tuas primeiras experiências como documentarista, né? Isso pensando antes do Mulheres Negras Projetos de Mundo. Sim, sim. Então, tem, né? Porque aí eu acho que, Diego, é uma coisa que, para quem está nos assistindo e para pessoas que estão começando a sua carreira profissional e desejam, né, pensar arte e cultura, eu acho que a gente também consegue construir as nossas produções né, por conta muito das redes que a gente forma, sabe? Assim, ali na livraria eu pude conhecer um jornalista chamado Julinho Bittencourt, que ele é um jornalista da cidade de Santos, escreve para o jornal local. E um dia eu conversei com ele, eu contei para ele que eu frequentava muito uma roda de samba em Santos, aí pensando numa cidade, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, eu acho que é a segunda cidade que mais votou no atual presidente, sabe? Então é uma cidade extremamente conservadora, que foi se forjando extremamente conservadora, e aí os lugares, os espaços culturais eram muito poucos, assim, sabe? E aí, mas tinha uma roda de samba, que existe até hoje, que é chamada Ouro Verde, que fica bem pertinho do Morro do Marapé, em Santos, porque Santos é uma cidade que ela tem o mar e ela é dividida entre mar e o morro, e vários canais. Então essa roda de samba fica bem perto de um morro, que é um lugar de resistência da cultura popular. E eu frequentei por muito tempo aquela roda, assim, que era o meu refúgio. Todo sábado a roda começava às 8 da noite e até meia-noite. Hoje o horário é bem mais restrito, mas assim, era o ponto de encontro dessas pessoas que, sabe, assim, jornalistas, de pessoas que gostam de samba e até os intelectuais também, assim, eu diria. E então eu frequentei por muito tempo essa roda e e eu sempre gostei muito do formato documental, do gênero documentário. E aí um dia eu sento pro Julinho e falo assim: Julinho, eu tenho uma ideia, uma vontade de fazer um documentário sobre essa roda de samba. É uma roda de samba que não tem nenhum registro audiovisual. Os integrantes são pessoas idosas, então em breve, inclusive no meio da filmagem, depois eu fiz o filme, no meio da filmagem um deles morreu, assim, faleceu. E aí eu contei para ele da ideia de um documentário, e aí ele me apresentou um coletivo de audiovisual. Então ele fez uma ponte, assim, e aí foi o meu primeiro trabalho no audiovisual. Eu entrei com a pesquisa e com o argumento, e com as entrevistas e com a produção, e aí como eu já tinha essa experiência de produção cultural, eu, sabe assim, dei um jeito de fazer valer aquela minha experiência para pensar o processo dentro de um documentário, dentro de um projeto, de um filme, e a gente teve muito êxito, porque é uma roda muito conhecida na cidade, a gente conseguiu um edital de R$10.000, pouquíssima grana, mas que foi importante para fazer o filme acontecer. E aí na estreia, todas aquelas pessoas que frequentavam a roda e sabiam a importância da roda estavam lá presentes, assim. E aí foi uma estreia na rua,
sabe? Assim, do jeito que a roda não acontece na rua, mas assim, existem dois momentos da roda, que é dentro do espaço lá, que é o clube, e as pessoas, o lugar do encontro, né? Do próprio do espaço que ao redor da roda. E aí foi muito bonito, assim, e foi muito significativo, mas assim, ali eu não pude dar continuidade, eu não entendi que ali eu ia ser diretora, ou que, porque eu nem Entendi. assinei a direção, sabe? Eu assinei só a produção. Então foi um começo, aí assim, um começo com êxitos e bastante importante para o que eu venho, do que eu produzo hoje, inclusive, sabe? E aí, nesse caso, a gente tá no início da década de 2010 e aí coisas acontecem, eu não sei que coisas são, né? Que te levam a São Paulo. E Sim, o que eu tô achando muito curioso aqui, né, nessa pesquisa, porque eu também tô te conhecendo, né? A partir do momento em que a gente fez o comentário para costurar folhas secas, né? E agora, nessa ocasião aqui do laboratório. E eu não vi, né? Mas eu sei, eu vi as chamadas, né? Para um documentário novo que você está lançando, acho que você já lançou, né? Não é, você não está lançando, você sim, já aham, lançou, que sim, envolve essa espécie da. Me pareceu que a tua chegada a São Paulo, um estranhamento, né? Relacionado aos espaços do centro da cidade, à opressão, à violência. E eu imediatamente lembrei de coisas que você falou no comentário do Pra Costurar Folhas Secas, porque ali também tem um atravessamento que vocês estão filmando no centro da cidade e tem as pessoas em situação de rua, tem a apreensão que você fala que até a equipe, né, você estava trabalhando com adolescentes, né, de um exato. projeto social. Então eu queria entender como é que foi essa tua chegada, que eu entendi que você recupera um pouco disso no teu documentário, né? E tenho certeza, vendo os teus trabalhos, né? Eu vi o clipe que você dirigiu logo depois do Mulheres Negras, né? E ali também, de novo, a gente tem o centro da cidade, né? Então, me Sim, parece que é um espaço que te interessa. Você sim, vê coisas interessantes acontecendo no centro da sim. cidade de São Paulo. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse teu contato, a tua transição para São Paulo, o que acontece Tá, ali e que vai ser fundamental para você, então, de repente, se tornar essa cineasta mais ativista, né, envolvida sim, com as mulheres sim, negras, com as realizadoras negras, acho que com a aham, PAN também, né, que você sim, teve muita interlocução. Enfim, sim. conta um pouquinho dessa parte. Tá. Eu, antes de contar dessa parte, eu vou só fazer para ter a ponte mesmo, Tá. assim, eu vou contar uns detalhes. Depois dessa história que eu né, trabalhei 4 anos na Realejo, e aí no último ano eu começo a desejar o lugar da produção independente. Eu entendi que não ia ser simples, estar como ser incorporada pelo mercado da cultura. Eu acho que foi essa a conclusão que eu cheguei. Eu falei, então eu vou pelo processo independente. E aí eu decidi, né, fazer parte desse coletivo chamado Futura África, que aí eu pude conhecer o Carlos Moore, e aí eu dou um salto. Antes de chegar em São Paulo, eu fui morar em Salvador. Eu morei 2 anos em Salvador por conta desse encontro com o Carlos Moore. E aí eu entendo que como é que eu posso te explicar? Que tinha uma demanda ali da questão de uma questão racial mesmo que eu precisava me aprofundar. Então foi aí que eu decidi, de fato, morar em Salvador. Morei por 2 anos, inclusive. Entrei em contato com uma série de coletivos e de movimentos, de pessoas dos movimentos sociais, desde quilombolas até da própria cultura popular, da capoeira, sabe, assim, dos grupos de afoxé, e aquilo abriu um lugar na minha própria autoestima, de reconhecer que aquela angústia que eu tinha nome, que era racismo, que por mais que eu seja uma pessoa de pele menos preta, isso não significa que eu não vou, não eu sou racializada apesar de, sabe, assim, contudo,
eu coloquei nem apesar, mas eu sou racializada apesar de não ter a pele menos preta. Eu acho que eu sou racializada num outro lugar e a minha experiência, assim, dolorosa, eu diria, frente ao racismo é essa, porque até eu conheci a Geni Guimarães, que é uma escritora negra, que ela fala o problema da geração dela é não saber palavras de defesa, sabe? Eu não tinha palavras de defesa para encarar o racismo. E aí, morando em Salvador, eu fiquei 2 anos lá, e aí eu volto para Santos. Em 2015 eu estou em Santos, e aí, de novo, eu começo na minha utopia de ativista e de produtora, eu começo a pontuar aí os debates não mais só voltados para a questão cultural, mas para a questão racial. E aí eu tive eu passei por situações de racismo mesmo, assim, dentro dos espaços culturais na cidade. E aí eu falei, eu acho que deu pra mim, assim, deu. Essa cidade aqui chegou no limite, no sentido de que eu não vou muito pra frente, na verdade, sem uma política efetiva, sabe, de enfrentamento, a gente não adianta você ir para o campo individual, porque aí um campo individual, ele tem um limite, e o limite é colocado a partir do momento que você não é mais bem-vindo, inclusive, nos espaços, sabe? E aí eu, na verdade, comecei a fazer um curso de gestão cultural no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Eu queria me especializar como produtora, já que eu já tinha toda uma trajetória de quase 8 anos. Eu entendi ali que eu precisava me especializar para conseguir avançar até no sentido do mercado mesmo, né? Porque a produção independente, ela tem limites, e são limites, inclusive, orçamentários de sobrevivência. Como é que eu vou pagar minhas contas, sabe? Assim, se às vezes a gente até tem que colocar dinheiro do nosso bolso, né? Para fazer as nossas produções. E aí, nesse processo, eu vim morar em São Paulo, quer dizer, eu vim fazer esse curso em São Paulo, e aí apareceu, e é isso, né, quando eu falo da rede, aí eu pude conhecer uma série de profissionais da área de cultura, e aí eu soube de um processo seletivo dentro da Secretaria de Cultura, em São Paulo, e aí eu me candidatei e passei aqui nesse processo. E aí juntou uma coisa com a outra. Eu vim morar em São Paulo por ter conseguido um trabalho, mas na área da educação, não era na área da cultura, mas estava fazendo esse curso. E aí esse curso de gestão, ele possibilitava que você fizesse ou uma monografia, como o TCC, ou um trabalho artístico. E aí eu resolvi fazer o trabalho artístico. E aí eu decidi, porque assim, dentro do processo do curso, a gente não conseguia, havia uma ausência de professores negros, de ausência de bibliografia que trouxessem os intelectuais negros e o pensamento antirracista, e de cinematografias negras também. E aí eu decido dar uma resposta ao curso, sabe assim? Então, se vocês não vão falar de lugar de poder, eu vou falar a partir do meu lugar. E aí eu decido produzir o filme Mulheres Negras Projetos de Mundo. E aí, assim, um pouco para te responder em relação à própria cidade, né? Porque como eu não sou de São Paulo, a primeira... Não, na verdade, assim, Diego, tem um jornalista me perguntou um dia desses como eu fazia para produzir o que eu produzo se eu não tenho necessariamente a estrutura a meu favor. E aí eu dei uma resposta para ele que depois eu mesma fiquei pensando, eu acho que uma boa, você que é comunicador sabe, assim, eu acho que boas respostas, elas precisam gerar inclusive boas reflexões para quem faz a interlocução, assim. E aí eu falei para ele assim, olha, na verdade eu trabalho com o que eu tenho. Se eu tenho se eu não tenho a estrutura, mas eu tinha a rede de mulheres ao meu favor, de mulheres negras que eram desde de Jamila, Preta Rara, até a minha própria mãe, sabe, assim, que foi uma das entrevistadas. E aí, o que eu... em relação a por que São Paulo, por que o centro de São Paulo, na verdade, né, a sua pergunta, é porque eu moro no centro de São Paulo, por não ser de São Paulo, acho que é o lugar que mais acolhe quem é de fora, no sentido
é todo mundo e não é ninguém, né? Porque ninguém se conhece, é o caos, né? Assim, no sentido de são muitas pessoas de muitos lugares do mundo. E aí eu sempre, esteticamente, assim, visualmente, eu tento sempre pensar o que me favorece aqui. Por exemplo, quando eu fiz o clipe da Dani Nega, a gente estava no momento que a Parelha Luzia, que inclusive é de onde sai a primeira mulher negra e trans da Lesp como deputada estadual aqui na cidade, é desse processo da Parelha Luzia, que é um quilombo urbano, e aí que é um lugar que concentravam as pessoas negras, artistas, intelectuais, pensadores, pessoas que não necessariamente são das artes, e aí eu olho para aquele lugar e falo, bom, por muito tempo eu produzi festas, e eu sei o quanto uma festa é um espaço de encontro e um espaço que você vai lá para se divertir e também para fazer carão, sabe? Assim, usando os termos, os termos da juventude. Assim, então, eu uso aquilo a meu favor, sabe? Assim, eu sou dessa linguagem documental, então eu acredito muito que a gente tem que aproveitar as situações para criar uma ação no sentido da linguagem audiovisual. Então é isso, assim, eu não sei se eu te respondo, mas os meus caminhos têm sido esses, usar ao meu favor, o que eu tenho, que não é muita coisa, mas que a partir da minha condição, minha sensibilidade, da minha criatividade, eu consigo desenvolver uma linguagem. Entendi, Dai, perfeito. E o clipe eu acho incrível, né? Porque você pega esse encontro, essa festa, acho que essa vibração da festa vem com muita força, né? E tem um lance também nele eu não sei, você vai me ajudando aí, né? Sim. Que é uma espécie assim de preparação, né? Eu acho muito interessante que aparecem, por exemplo, mães com crianças de colo, né? Uhum. Indo para esse lugar, fica claro que tem alguma coisa ali, para quem talvez não tenha condições de decodificar muito bem tudo que aparece ali, né? Mas tem uma coisa forte que está movendo aquelas pessoas àquele lugar. E ao mesmo tempo tem também aquele passeio, né? De carro, De carro. Né? Que é mágico aquele momento, né? O clipe é lindo. E aproveitando isso, uma coisa que de repente pode ser interessante você comentar, é que eu percebo, de novo assim, você tem que ir me ajudando porque eu não sei até onde eu tô acertando, né? Que você é uma mulher realizadora, que é uma autora, é uma roteirista, mas ao mesmo tempo é alguém que está efetivamente atrás das câmeras, como por exemplo uma diretora de fotografia. Então eu queria que de repente você falasse algo sobre... Eu já participei de alguns debates, né? E a gente acabou de sair de um laboratório agora na semana passada para realizadores LGBT. Então, às vezes acontece muito essa coisa do usar algo, uma dificuldade, que talvez distancie ou mulheres ou realizadores LGBTs dessa coisa que envolve talvez a máquina do audiovisual, né? O domínio técnico, né? Eu nem saberia como explicitar muito bem isso. E eu queria que você me falasse então a partir desse lugar, de alguém que está pensando essas narrativas como uma roteirista, né, como alguém que concebe projetos, que é pesquisadora, né, do documentário, mas que também está, de novo, voltando lá para costurar folhas secas. Né? Você vai lá, é uma oficina onde os adolescentes vão precisar mexer com equipamento. Né? Como que você percebe assim, até que ponto, não é um até que ponto, né, mas... O que de potência tem nisso, né? Que também esse pegar nos equipamentos traz, talvez, né? Sim. Diego, eu tenho agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a marcar, assim, da nossa existência ou da nossa presença nos espaços, né? E eu tenho marcado que eu sou uma feminista negra. É algo que é fundamental para mim, assim, para quem eu sou hoje, para quem me tornei como mulher negra. E aí eu penso assim, ainda falando do clipe, né, do videoclipe, eu acho que o videoclipe ele nasce com essa força toda
porque ali a gente estava vivendo em 2016 essa explosão da presença das mulheres negras nos espaços, sabe? De uma reivindicação que ela não vem à toa, e aí de novo para o que eu falei no começo, né? Se a gente tem essas pautas, essas demandas, não foi o mercado que abriu, não foram as instituições, olha, nossa, por que vocês não estão aqui ainda? Não, na verdade isso é uma demanda dos movimentos sociais. 2015 ocorreu em Brasília a Marcha das Mulheres Negras. Mais de 50 mil mulheres ocuparam Brasília com uma carta, né, com um manifesto, com uma série de reivindicações para pensar o lugar das mulheres negras no Brasil. Porque, segundo esses dados, eles são um pouco, são questionáveis, mas assim, a gente sabe que as mulheres negras acabam ocupando os espaços de menos direito, de ausência de direito à moradia, de direito à mobilidade urbana, do direito, e aí, para começar a te responder, do direito a sonhar. Eu acho que, quando eu te conto que na livraria que eu trabalhei, eu não li escritoras negras, e em 2000, eu lembro que, enquanto eu trabalhei na livraria, eu tinha vários blogs, assim, e eu tentei muito ser escritora, assim, muito. Mas hoje, a leitura que eu faço eu entrei num limite epistemológico, assim, um limite da criação, sabe, assim, porque as minhas referências eram todas de pessoas brancas, sabe, assim, não havia possibilidade de pensar, eu não enxergava personagens negros, eu pensava qualquer outra coisa, menos o que é essa subjetividade, sabe, assim, negra. E aí, não querendo, eu acho que eu fui para um lado e quero voltar, eu fico pensando assim, pensando na tecnologia, pensando no lugar de você pegar uma câmera e sabe assim, e se apropriar dela, não é algo simples, assim como não é da escrita. Eu falei de me ver como escritora e conseguir realmente efetivar um caminho, que isso não se deu, é porque assim, é o limite mesmo de você não ter oportunidades, sabe assim, fatídicas, inclusive, assim, seja porque de incentivo, seja porque das referências, seja porque hoje eu penso muito de achar que aquilo pode ser para você. Porque se você se forma num lugar... Eu lembro que eu tinha um medo muito grande assim, na adolescência e na minha juventude, porque de alguma forma vendia-se uma ideia de que como aquilo não... Coitada, né? Onde ela vai parar? Não sabemos, porque... E eu não sabia o que era isso, porque, né, quando você é um jovem, tudo que você quer, o mundo se abre para você. Não é imaginar que você não tem um lugar para você, né? E então o que eu percebo, assim, eu acho que aí no meu lugar como feminista e eu acho que de muitas colegas e parceiras, o que a gente tenta fazer como educadora, como ativistas, não tem como negar esse lugar, é de incentivar, sabe, assim, e de chamar essa responsabilidade que não é só nossa, de mulheres negras, para chamar outras mulheres negras, sabe? Eu estava lembrando muito, a pandemia me tornou uma pessoa muito sozinha, de ficar, né, por conta da coisa de trabalhar em casa e por conta de não estar habitando nenhum projeto grande, então, e foi uma decisão, assim, eu preciso estudar algumas coisas, então eu entrei num processo muito introspectivo. E aí eu tenho lembrado muito de uma professora que foi muito importante na minha faculdade, o nome dela é Daniela Xisto, que eu lembro que ela me via como uma pessoa que tinha muito potência, muito potencial, mas eu lembro que chegou uma hora que ela chegou num limite, assim, de me instruir para que eu pudesse desenvolver, porque o limite não era só ela, era a estrutura, né? Então, assim, hoje a provocação que eu faço para as pessoas brancas, para os professores brancos, que são grande maioria nos espaços acadêmicos e universitários, é que de enxergar nessas pessoas que a gente há de procurar saídas, sabe, assim,
Não, porque assim, eu não me coloco no lugar de que eu dei certo, porque eu não acredito nisso, sabe? Assim, eu tive que abrir mão de muita coisa para fazer o que eu faço hoje. E abrir mão de muita coisa é abrir mão, às vezes, até da minha própria vida pessoal, sabe? Assim, e isso não é saudável, né? Eu não desejo isso para ninguém. Então, eu não estou num lugar, tem um lugar de mérito, mas não é a partir da meritocracia, sabe? É um lugar de mérito no sentido de dedicação, Claro. de senso de justiça, sabe? Em algum Sim. lugar em mim eu sempre habitei isso. Então, assim, eu acho que, por último, eu acho que é isso. Existe sim a dificuldade, mas a gente tem que encontrar, a gente tem que apontar, e eu acho que esse espaço que você está abrindo aqui nesse momento é para isso, né? Que a gente possa, que outras pessoas que não necessariamente compreenderam seu lugar no mundo possam entender que esse lugar no mundo a gente vai ter que construir. É um lugar de resistência, que é possível, mas que é uma longa construção. Nada é a curto prazo, sabe? É exatamente isso. É uma coisa que também chegou até mim, né, vendo uma ou outra entrevista que você deu, envolve algo sobre o que a gente tem falado aqui de alguma maneira em Cuiabá também, porque aqui nós temos a Mostra de Cinema Negro, que esse ano, Uhum. inclusive, acabou de realizar a sua última edição, a quinta. Em estando próximo, né, a gente percebe então que há, obviamente, acho que foi como a gente começou de alguma maneira essa conversa, que as questões da representatividade, e aí eu aproveito para trazer um outro extrato, digamos assim, da representatividade, né, que é a representatividade LGBT, ela tem ampliado, né, tem sido maior, mas ao mesmo tempo não é estranho ouvir de outros LGBTs ou de outras pessoas negras que elas continuam não se vendo representadas. Então, quer dizer, há uma espécie de avanço, acho que há avanços, né? Quem está acompanhando, quem tá dentro percebe que esses avanços existem, mas ao mesmo tempo ainda há muito que ser feito, né? Precisamos de muitos outros realizadores e realizadoras LGBTs, realizadores e realizadoras negras, né? E acho que de alguma maneira é a ideia, né, que envolve essa nossa proposta de laboratório e de alguma maneira Sim. você está também é, ajudando a gente a pensar, Uhum. né, essa Sim. espécie de desejo de que tenhamos mais realizadores e realizadoras negras, né? Como semana Sim. passada tivemos esse momento super bacana de interação com o Henrique Arruda, realizador de Recife, do Rio Grande do Norte, que, que veio meio que com essa missão também, né? De fazer com que outras pessoas se, se entendam como realizadores, né? Então eu Uhum. queria que você falasse um pouco sobre sobre o conceito que está por trás desse laboratório, né? Para quem é que a gente está pretendendo, né? Quem é que você pretende, com quem é que você pretende se comunicar e como é que o processo do laboratório, como é que o processo possivelmente vai se dar, né? Os Sim. encontros, no caso. Tá. Então, a ideia é direito à tela, né? Produção audiovisual e antirracismo. A ideia é o seguinte: eu penso que um filme, como eu tenho essa experiência da produção cultural, mas produção cultural em várias linguagens distintas, assim, eu penso que um filme ele é um projeto. Ele é um projeto com uma ideia e com uma necessidade de realização. E aí, pensar esse laboratório, pensar esse lugar desse encontro, eu acho que eu gostaria muito que o público fosse de pessoas negras, mas eu não gostaria de restringir. Eu acho que as pessoas brancas elas estão super convidadas, na verdade, assim, pessoas diversas e brancas estão convidadas no sentido de que a gente vai ter que aprender como a gente vai conviver, sabe? Uma vez que a gente entendeu que a gente não aceita mais uma série de coisas e que a gente vai colocar esses limites, entendeu? E
porque também eu acho que aprender só dá para aprender junto, né? Não dá para aprender processos pedagógicos e de aprendizagem, eles não acontecem com um professor e um aluno só. Ele precisa de um estudante, ele precisa de um coletivo, né? Então, é claro que o protagonismo é sim das pessoas negras, no sentido da gente valorizar e pensar esses caminhos, pensar quais são as necessidades, mas é da gente ampliar esse debate, porque assim, depois de que um pouco se popularizou o que é lugar de fala, eu vejo muitas pessoas usando isso de forma muito errada, que é de achar que lugar de fala é só que algumas pessoas podem falar, e aí você... Não, lugar de fala é sobre um grupo social que foi silenciado historicamente e que e que precisa ter a sua voz ecoando, fazendo assim parafraseando uma fala da Preta Rara, que ela tem um projeto chamado Nossa Voz Ecoa, mas assim, é muito para além disso. Para mim, assim, agora, que aí o Brasil que eu acredito, sabe, assim, pensando em Brasil, pensando em América Latina também, é a gente entender como a gente vai transformar tudo isso, porque a gente vai ter que transformar, sabe, assim, a gente não vai conseguir construir um país diferente do que a gente está habitando hoje, se a gente não aprender a conviver. Inclusive, é isso. Você pode ser super desconstruído, uma pessoa que se acha não homofóbico, que não, sabe assim, que não se acha racista, mas se na hora da divisão dos privilégios você grita, você não consegue abrir mão de fazer uma autocrítica para quem você é, sabe, assim, no mundo. E aí a ideia desse laboratório é isso, a gente pensar na construção de um projeto de filme, sabe, assim, quais são as necessidades, como a gente como é partir de uma ideia e tornar essa ideia um processo de produção e para os finalmente, que é a realização, sabe? Assim, a gente passar pelo processo e entender que é isso, como a gente usa o que a gente tem quanto material, sabe? Assim, às vezes você não tem muito mais do que um computador com Premiere, mal tem uma câmera, mas você tem seu celular. Como é que você constrói a partir disso, sabe? Assim, como é que você... E aí a ideia é partir daí, mas pensando sempre a longo prazo. Como é que a gente vai brigar por esses espaços? Porque, assim, nada vai vir de mão beijada, né, Diego? Nada, nenhum processo. Pensando num país que ele naturaliza a morte de alguns grupos, das pessoas negras, das pessoas indígenas, dos LGBTs, pensando num país em que ele foi fundado na violência à mulher, na desigualdade de quem acessa recursos públicos. Fazer a nossa voz ecoar não vai ser da noite para o dia e vai continuar sendo através de luta, sabe? Assim, e a gente não tem que ter medo das palavrinhas chamadas luta e militância, sabe? Assim, isso, na verdade, são termos só para designar como os grupos minorizados precisam avançar e construir as suas demandas, entendeu? Então, a ideia não é um laboratório de ativista, na verdade é um espaço de criatividade, mas que a gente possa realmente desmistificar algumas coisas e trabalhar com os recursos que a gente tem, sempre tentando criar um horizonte de prosperidade para outros projetos maiores. Que legal. Estou na expectativa de muitas inscrições para esse laboratório. Sim. Dai, esse ano a gente trabalhou um lema que envolveu essa ideia de sobrevivências, né? As sobrevivências pensando no contexto da pandemia, mas principalmente, né, nesse contexto de pandemia, como a pandemia afeta, né, grupos que você inclusive já mencionou, né? As pessoas mais pobres, os negros, como é que para a população LGBT também a pandemia tem afetado no sentido do esgarçamento das relações, né? Porque as pessoas precisam ficar dentro de casa, às vezes é com uma família que
não compreende, não aceita, não respeita a pessoa, né? Sim, Mas sim, também a gente está tentando de alguma maneira apontar para a questão da sobrevivência do cinema brasileiro mesmo nesse contexto, que é um contexto de total desmantelamento das políticas públicas, né? E também dos espaços, né? Por exemplo, pensando em espaços que estão em São Paulo, né? Cinemateca Brasileira, mas lendo o teu portfólio, eu vi que você estava fazendo alguma coisa na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E sim. no Rio você estava fazendo? Não, tá sendo online Online. por conta da pandemia. Só porque eu lembrei que também Tá. é um espaço, né, importante para a formação audiovisual de tantas pessoas e que está ameaçado, por exemplo, de despejo, né, por questões que envolvem Sim, gestão, enfim. sim. Então, tá claro que a ameaça paira no nosso cinema, no nosso audiovisual. Sim. Então, eu queria que, de repente, você, não sei se a gente já está meio que encaminhando para o final, né, Sim, mas sim. de repente você fala um pouquinho sobre os teus projetos atuais. A gente acabou nem explorando nada do Mulheres Negras, né? Mas enfim, Aham, acho que daí isso depois também fica como... Eu vou colocar links para as aham. pessoas saberem mais, né? E como que você vê então esse contexto, né? A gente agora Sim. no momento de pandemia, você falou que está em casa, está cuidando de outros projetos que não necessariamente os audiovisuais. E eu não sei até que ponto você está fazendo isso porque não há mais editais, né? Porque está tudo Aham. muito limitado. Então, Sim. qual que é o horizonte de perspectivas que você está Tá. imaginando agora, né? Que eu tenho certeza que você é otimista a ponto de falar que precisamos Sim. Aham. inventar maneiras, né? Continuar, né? Então, como é que você se situa em relação a todo esse contexto de alguma forma limitador e que mais do que nunca exige dos artistas, das pessoas que estão criando no audiovisual em específico, né, essa capacidade de inventar, né, de Sim. vislumbrar um cenário menos sombrio, né? Sim. Olha, eu acho que pelo fato de eu estar em São Paulo e pelo fato dessa caminhada dos últimos quase 5 anos, de foram eu tive a possibilidade de fazer parte de alguns projetos que um pouco me, como é que eu posso te dizer, que realmente até para mim mesmo, assim, me colocaram no lugar. Eu sou cineasta, sabe? Assim, eu acho que eu participei de uma série de projetos e de produções que fizeram com que eu, inclusive, criasse a minha rede. Seja para pensar uma equipe, seja conseguir ter uma visibilidade para um avanço assim na carreira mesmo. E aí, o que eu percebo assim é que eu acho que a gente ainda não tem uma dimensão, a gente ainda não consegue agora, nesse momento 2020, por conta da pandemia, a gente não consegue ainda compreender o que mudou de fato, sabe? Eu fiz algumas escolhas esse ano, não só porque eu não estou em nenhum grande projeto, em uma grande produção, mas eu entendi que não bastava eu ter uma experiência e ser premiada no audiovisual, porque assim, eu fui premiada, eu fiz uma direção para um episódio chamado Racismo e Resistência, né, da série Quebrando o Tabu para o GNT, foi premiado no maior festival de audiovisual do mundo, em Cannes, chamado MIPCOM, e não foi por conta desse prêmio ou dessa produção com tanto êxito que de repente eu passei a ser absorvida pelo mercado, sabe, assim. E aí, porque o mercado ele continua sendo, desse audiovisual continua sendo branco, elitista, sabe, assim. E aí eu me dei conta que eu precisava me especializar em algumas coisas para poder, de fato, disputar esse mercado, sabe? Assim, pensando na disputa de mercado, na necessidade de sobrevivência, né? Eu acho que basicamente é isso. E aí eu comecei, e aí foi isso que no primeiro semestre
Eu fiz um curso de roteiro na AIC, a Academia Internacional de Cinema, em São Paulo, e agora no segundo semestre eu estou fazendo um curso de direção cinematográfica na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que ela, por conta até desse processo do despejo e tudo mais, e além da pandemia, não dá para tirar esse peso, migrou para o virtual, né? E aí... o que eu sinto, assim, é que a gente está mapeando, assim, a gente quanto realizadoras negras, e por conta do boom que aconteceu, infelizmente por conta da morte do George Floyd e do movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, de repente o mercado, ele entendeu que ele precisava repensar esse lugar das pessoas negras no mercado, entendeu? Então está havendo uma mudança, está acontecendo uma mudança em relação a isso. Há uma necessidade de contratação de pessoas negras, entende? Que eu espero que isso seja para curto, médio e longo prazo, certo? Mas assim, eu acho que eu não consigo mapear ainda, porque é até isso, né? A gente está vivendo isolado, sabe, Diego? E Sim. isso Tudo muito limita. novo. Exatamente, sabe? Assim, eu acho que a gente está correndo atrás para a gente não ficar, para a gente não cair no esquecimento, sabe? Num esquecimento das nossas presenças no mundo mesmo, porque eu acho que o Brasil, infelizmente, é mestre em fazer, em apagar a história de artistas negros. E eu penso que a gente está... quem já estava no processo de construir uma carreira, continua ali na disputa, no sentido de questionar essas ausências. Eu acho que as cineastas negras, por exemplo, e os homens também, mas eu não diria isso, eu faria uma intersecção aí da população LGBT, e que é isso, né? Existem pessoas negras LGBTs, então a gente não tem uma separação. A gente está criando essa disputa no sentido de questionar mesmo, não dá mais para ser como era antes, entende? Então eu sinto que a gente está... Sabe quando você está no meio na crista da onda, tentando... O tumulto está acontecendo e a gente está ali, entendendo que a gente vai ter que brigar por esses espaços. Entende? Achei que você ia falar que era um nevoeiro, estava no meio do mar, num barco, assim, e não dava para ver para onde a gente estava indo. Você foi ainda mais na crista da onda. Vamos tentar ser mais aí otimista. Não, porque a onda, né, quando você tá no meio... Eu sou de cidade de praia, então você tá na crista da onda que você tá bem, entendeu? Maravilha. Não sei se eu te interrompi no final da tua fala. Não, imagina, eu acho que é isso, a gente tá nessa disputa mesmo, entendeu? E aí, eu acho que eu fico pensando, né, no meu desejo, não é desejo, mas na minha compreensão do que é um ativismo, porque eu sei que eu consigo criar os limites que eu crio nos lugares, porque eu sou uma pessoa que pesquiso e sou uma pessoa que me formei ativista, no sentido de compreender que sem algumas mudanças estruturais não há mudança. Por exemplo, não adianta você me contratar para ser uma diretora negra se eu não consigo ter uma equipe que compreenda o que são as demandas de ter uma diretora negra, porque ter uma diretora negra nunca vai ser igual a ter uma diretora branca, sabe? Assim, o nosso campo de subjetividade, de vivência do que é estar apartado das oportunidades, de direitos no Brasil, vai fazer com que a nossa experiência, diretora negra e diretora branca, sejam muito distintas. Logo, a forma que... Aí, para mim, né? Eu não posso generalizar, mas eu não tenho como... Se eu tô fazendo a direção de um filme, de um projeto, eu não tenho como reproduzir o que o homem branco elitista faz, sabe? Assim, porque senão eu vou simplesmente
Ctrl-C, Ctrl-V de uma narrativa. E não me interessa essa narrativa, sabe assim, essa subjetividade, entende? Então, acho que a gente tá... somos muitas, eu acho que é isso. Eu costumo até, eu tenho pensado muito que eu quero uma hora ser lembrada como a Day Rodrigues, um nome que eu inventei para estar no mundo como realizadora, porque meu nome é Daiane, e ser lembrada porque, assim, é isso, eu sou uma mulher negra, mas sou uma mulher lésbica, sabe, assim? Então, eu sou atravessada pela questão LGBT também. A pauta racial vem antes, porque antes de perguntarem a minha sexualidade, fenotipicamente fica muito nítido, entende? Então, é isso. Sim, e você me fez lembrar de um outro momento bem especial no teu comentário, que eu vou lembrar, agora a memória também vai falhar, né? Mas, enfim, há uma cena do Pra Costurar Folhas Secas que rola aquele personagem que traz ao mesmo tempo que é um poema super erótico, ele também é um cara que está trazendo um texto bíblico, né? Fica parecendo que é um pastor ali no meio da rua. E você fez algum comentário falando sobre essas caixinhas, né? Que aquilo não era exatamente o que te interessava. Não é bem isso que você fala, agora eu não vou conseguir. Sim, não, mas foi isso. Não, foi isso, sim. Sim. Você não tem essa preocupação excessiva também em enquadrar, né? Exato. A questão das sexualidades. Porque sabe por quê? Eu posso só comentar sobre isso, eu acho importante. É que, assim, eu não sei se foi o próprio ator que fez essa cena que você está falando, do Para Costurar Folhas Secas, mas eu não vou lembrar como ele falou. Mas, assim, eu tenho a impressão, aí, da minha experiência como pessoa lésbica, é que, na verdade, a partir do momento que eu me vi habitando um corpo não normativo nessa questão da sexualidade, que é tão cara, né, para a construção das pessoas, quando se veem não normativas, eu entendo hoje como um lugar, como se fosse uma catraca, sabe assim? Uma catraca que ela precisa girar ali 360 graus. Então, eu me sinto muito nesse lugar que, a partir do momento que eu virei a catraca, o mundo teve que virar a catraca. Porque, assim, a partir do momento que eu coloco a letra, né, o lésbica como um fator de identidade, vamos por assim, a minha família não me vê mais da mesma maneira, os meus amigos, eu perdi muitos amigos por conta disso, porque não sabe lidar. Eu não posso apresentar o meu afeto publicamente, logo a minha sociabilização mudou por conta disso. A minha subjetividade teve que se repactuar uma série de coisas, que eu sou uma pessoa analisada, faço terapia há muito tempo, mas que até então aquilo não tinha sido ponto de terapia mesmo, de análise, e a partir do momento que eu abro essa caixinha eu falo, opa, olha quanta coisa que tá, sabe assim, então eu sinto muito, e aí eu tô falando do lugar como se pudesse apresentar possíveis dores, mas tem um lugar que é de liberdade, que aí exatamente, e que eu, né, isso que você falou, esse lugar de liberdade. E que assim, quem sabe um dia as pessoas que estão abertas a pensarem a sua presença no mundo, independente da sua sexualidade, da sua etnia, que elas possam se abrir por um processo que é libertário para todo mundo, sabe? Assim, você aprender a conviver com uma pessoa lésbica, você que é hétero, cara, vai ser libertador para você, porque você vai lembrar, inclusive, o quanto seu imaginário está povoado de homofobia, sabe, assim? E que isso diz de uma limitação sua, não minha, sabe, assim? Então, eu só para fechar, um dia desse eu virei para minha terapeuta e falei assim, cara, o problema da xenofobia não é meu, do racismo não é meu, da lesbofobia não é meu, do elitismo não é meu. E aí, quando eu afirmo isso, sabe assim, é um lugar de, mano, eu tô livre, o problema é de quem não está, entendeu? E aí, cara, senta e chora, porque a vida não vai ser fácil pra você. Sim. Mas é muito libertador isso também, né? Que te ouvindo, né? Eu imagino, né? Eu tô me colocando nesse lugar de alguém que tá te ouvindo, né? Pensando no comentário.
às vezes a gente resolve coisas, né, que não estão bem resolvidas, né? Então Exato. eu fico me imaginando, olha, eu estou resolvendo uma coisa através da fala de alguém, eu estou lendo um texto que está ajudando a me repensar, me pensar de uma outra perspectiva, e é fantástico a gente imaginar essa possibilidade multiplicada, né? Mais Sim, pessoas travando sim. contato com pessoas que pensam dessa maneira, né? Com autores que escrevem é, sobre essas questões, né? Sim, Então sim. acho que essa oportunidade de novo do contato contigo no laboratório também vai Sim, caminhar por esse campo, né? sim. Até para finalizar, assim, uma coisa que é, eu lembrei agora falando isso para você, tudo isso para você, quando eu decidi fazer Mulheres Negras Projetos de Mundo, que é o filme que me torna cineasta, assim, que eu assumo que eu poderia habitar esse lugar, foi a partir de um filme que eu assisti chamado Cabela, da Yasmin Tainá, que é uma mulher negra também, e que fez esse filme, que ele teve uma super. Ele estreou no Rio, no Cine Odeon, com muita, assim, público, muita gente presente. E aí eu fico pensando, eu lembro que foi um trabalho também ali feito de forma coletiva e que me criou quando eu assisti aquele filme, eu falei, nossa, eu posso produzir isso, algo assim. E aí eu Sim. vou produzir Mulheres Negras Projetos de Mundo. E aí, assim, né, em relação ao que você traz, para mim é importante porque, por mais que tenha sido um filme, um curta-metragem e tudo mais, eu fico pensando isso, quanta gente tem ideias incríveis e que elas precisam produzir para que isso se torne referência para outras pessoas, porque para a gente continuar produzindo, entende? Porque assim, Definitivamente. exato, porque assim, eu fico pensando um dia que eu vou poder juntar todas essas coisas que eu trouxe para você hoje aqui num filme. E olha, né? Só que para isso eu vou precisar tempo de estudo, tempo de pesquisa, tempo de financiamento, estrutura, equipe, sabe assim? Não é uma coisa simples, né? Claro, claro. Mas, né? Vamos imaginar aqui que incrível que seria poder falar de tudo isso fazendo cinema. Que incrível que será. Que será, exato. Então queria te agradecer muito por você ter participado aqui com a gente na abertura da Mauau. E se tudo correr bem, o link para a tua oficina, para o teu laboratório já vai estar disponível no nosso Sim, site. Então, essa é a semana para as inscrições, para que na próxima a gente tenha a oficina já, as sim, pessoas que vão sim. participar da oficina. Tá Sim, bom? tá Acompanha certo. também a mostra daí, o que Sim, você pode puder, deixar. Sim, e continuamos em conversa. Espero que em breve também seja possível, os encontros presenciais sejam possíveis e de sim, repente você esteja aqui com a gente em Cuiabá, sim. participando das atividades ou da mostra ou do cineclube ou da mostra de cinema negro também. Tá bom. Combinadíssimo. E é isso. Inscrevam-se, né? Vamos. é, a gente vai ter que se aglomerar de forma virtual, mas eu tenho certeza que vai ser muito propositivo mesmo da gente repensar esse jeito de fazer audiovisual, que ele não precisa ser fechado ou encarcerado, ele pode ser libertador e em processos criativos e de resistência. Eu penso dessa maneira. Perfeito, Dai. Obrigado e um beijo. Até mais. Obrigada, Diego. Boa tarde. Os céus ainda estão turvos. O fogo ainda queima o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. A ganância do homem incendiou o verde, devastou áreas infindáveis e desabrigou parte da população indígena, quilombola, ribeirinha e pantaneira em Mato Grosso. As chuvas aos poucos anunciam chegada, mas não apagam o estrago imensurável da crueldade humana. Amparo é nosso grito mais profundo em combate aos incêndios criminosos.
É preciso dizer não às frentes interessadas em matar a mata, desalojar o povo, dizimar os bichos, soterrar nossa memória. É preciso nos unirmos para impedirmos que essa história volte a acontecer no futuro e ecoarmos a importância do respeito à terra sagrada que nos acolheu. Aqui está nosso manifesto, nosso mais verdadeiro amparo a todos que sofrem. Que estejamos juntos, perpetuando tudo que nos move em direção ao amor. Arredores da cidade, fogo queima, bicho arde, criminosas labaredas se alastram pelos ares, plantas caem, se desfazem, povo grita, mal respira, pira a mente e agoniza, e a chapada silencia. Pantanal, que é pura vida. Tudo queima em gravidade, luminosas alamedas vão em brasas multicores, plantas caem, onças grunem, tanta luta desespera, lentamente carboniza e a queimada se anuncia. Pantanal, que é pura vida. Onça pintada, tamanduá, e as araras, e os jacarés, lobo-guará, e os ribeirinhos, e os ipês, e a lixeira, e a aroeira, e o piquizal. Tanta fumaça, tanta fumaça, tanta fumaça. Olá, obrigado a Dai Rodrigues, que deu o pontapé inicial para a programação de abertura da Mauau 2020, e a Estela Seregati, que partilhou com a mostra o videoclipe recém-lançado no YouTube de Amparo. Como eu mencionei na conversa com a Dai, esse ano o lema do Cineclube é Sobrevivências. Um lema que remete a esse momento difícil que a pandemia instaurou na vida de todos nós, relacionado à ameaça da vida, à perda de pessoas queridas e que atingiu ainda mais as pessoas que vivem em condições precárias e de vulnerabilidade social. Sobrevivências também remete à sobrevivência do cinema brasileiro, não só nesse momento de pandemia, mas no contexto de desmantelamento das políticas públicas para a cultura e para o audiovisual, no descaso e abandono por parte dos poderes instituídos de espaços fundamentais para a memória do nosso cinema, como é o caso da Cinemateca Brasileira. E acho que ao assistir ao clipe da Estela, a gente se depara com esse outro aspecto que o lema Sobrevivências traz, que envolve a sobrevivência dos ecossistemas que partilhamos com outros seres vivos e que estão sendo destruídos. Parabéns Estela, John e Henrique Santian
por esse manifesto contundente contra os incêndios criminosos e a crueldade humana e pelo respeito à terra que nos acolhe. Nos nomes do reitor da UFMT, Evandro Soares, da coordenadora de cultura da Procev UFMT, Tânia Arruda, e da estudante intercambista da Colômbia no PPGE da UFMT, Stephanie Paipila, eu quero saudar você que está aqui acompanhando nossa programação online e também a todas as pessoas envolvidas com a Mauau 2020. A edição desse ano só foi possível porque mesmo com uma equipe minimalista no Cineclube Cochiponés, a Mauau contou com o apoio de muita gente bacana e a fim de afirmar a importância das ações culturais, mesmo nesse momento de adversidade. Ao longo desses momentos prévios ao compartilhamento dos curtas em competição na mostra, algumas pessoas vão aparecer aqui para compor conosco na forma de depoimentos, performances, vinhetas e de outros conteúdos audiovisuais. E em todos esses momentos do Esquenta Mauau, nós vamos lembrar de personalidades que nos deixaram nesse ano de 2020, um ano de tantas partidas abruptas. Na memória do meu tio Luiz Gergen, eu quero lembrar de todas essas pessoas que partiram em 2020, a maioria delas de forma precoce, em razão da Covid-19. Para a cultura de Mato Grosso, as perdas foram inúmeras e incalculáveis nesse ano. Benedito Nunes, Marília Cortez, Rodivaldo Ribeiro, Evandro Birello, Adir Sodré, Filipa Coelho. E o que dizer de Marília Beatriz de Figueiredo Leite, pioneira da UFMT e peça fundamental na trajetória do Cineclube Cochiponés. É a memória de Marília e de todas essas figuras-chave de nossa cena cultural que dedicamos à 19ª Mauau, Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América Latina. Não quero me estender demais, mas quero informar que até sexta nós teremos um catálogo provisório que vocês podem acessar no site da mostra, na aba Programação. No catálogo estão informações sobre os curtas em competição na Mauau 2020. A versão completa do catálogo sairá nos dias posteriores à mostra, com dados sobre todas as atividades realizadas, oficinas laboratórios, bate-papos, curtas fora de competição, performances, encontro da rede cineclubista e homenagens. Lembro que esse ano os curtas em competição serão compartilhados. A cada noite um programa será compartilhado pelo período de 18 horas. Depois desse período eles não podem mais ser acessados pelo público da mostra. O link para acesso a cada curta estará disponível aqui na descrição desse vídeo ao fim dessa transmissão e também nas redes sociais do Cineclube Cochiponés. Os curtas mais acessados e visualizados da mostra receberão prêmios pelo júri popular. E nós também temos um júri oficial formado por algumas pessoas muito especiais que estão colaborando com a nossa mostra. Entre essas pessoas que compõem o júri oficial da Mauau 2020 estão Iris Alves Lacerda, cineasta e ex-bolsista do Cineclube Cochiponés, Valentim Félix, realizador audiovisual e militante do campo das transmasculinidades, Maurício Rodrigues, cineasta e membro do coletivo de audiovisual negro Quariterê, Stephanie Paipila, estudante intercambista da Colômbia no PPGE UFMT e curadora da iniciativa cineclubista Círculos Anônimos da Palavra, Karine Queiroz, produtora audiovisual e curadora da iniciativa cineclubista Dois Pontos Doc, Leonardo Esteves, cineasta e professor do curso de Comunicação Social da UFMT, e Ana Graciela Fonseca, produtora audiovisual e professora do Departamento de Comunicação Social da UFMT e da UNIC. Nosso muito obrigado ao júri oficial. Os curtas exibidos na Mauau 2020 foram selecionados por uma comissão que apreciou os mais de 180 curtas brasileiros e latino-americanos inscritos na mostra esse ano. Aproveitamos para agradecer a esse trabalho importante de curadoria realizado pela Comissão de Seleção da Mauau 2020, composta pela pesquisadora e curadora de atividades cineclubistas Ana Maria Souza, pelos professores do curso de Radialismo e de Cinema e Audiovisual da UFMT, Letícia Capanema e Moacir Francisco de Santana Barros, pelo técnico administrativo do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO-UFMT Glaucus Monteiro, pelos estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UFMT Bianca Pereira da Silva e Igor Matos, e pelos realizadores audiovisuais Juliana Segovia e Hudson Marcelo. Muito obrigado. Amanhã, a partir das 14 horas de Cuiabá, ou seja, às 15 horas de Brasília, acontece o bate-papo sobre os curtas compartilhados entre as 19 horas de hoje e as 13 horas de amanhã. Na Mauau 2020, os bate-papos serão liderados pela iniciativa cineclubista Sessão Belo Belo, formada por estudantes do curso de cinema da UFMT. Serão as tardes de Belo Belo, não perca!
Como os curtas em competição estão armazenados no YouTube, há restrições relacionadas a direitos autorais que podem incidir sobre partes dos curtas compartilhados. Driblar essas restrições é algo infelizmente impossível para nós. Então, informamos que caso haja qualquer contratempo relacionado ao bloqueio por parte do YouTube do compartilhamento de qualquer curta em competição, isso afetará a apreciação dos mesmos pelo júri popular. Mesmo que isso aconteça, os curtas não deixarão de ser apreciados pelo júri oficial da mostra, que tem acesso às obras em competição através de outros canais. Obrigado a todas as pessoas que inscreveram curtas na mostra e parabéns a todas as pessoas que participam da mostra competitiva da Mauau 2020. A síntese da programação da Mauau está no site www.mostrauniversitariaufmt.com. O Esquenta Mauau continua. Obrigado à imprensa e aos jornalistas culturais de Mato Grosso pelo apoio na divulgação das atividades do Cineclube. E mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que fizeram a Mauau 2020 possível. Nos encontramos ao longo da semana aqui no canal do YouTube do Cineclube Cochiponés da UFMT. Boa Mauau! Oi galera, sou Stephanie Paipilla, estudante intercambista da pós-graduação em Educação da UFMT e curadora do Cinedebate Círculos Anônimos da Palavra. Estou aqui para convidar a todos e todas para participar das atividades da 19ª Mostra de Audiovisual Universitário Independente da América Latina. Não se lo perca! Olá, sou Tânia Arruda, atual coordenadora de Cultura e Vivência da Universidade Federal de Mato Grosso. Neste momento, venho saudar a todos que estão envolvidos na produção da 19ª Mauau, a primeira em formato virtual, e saudar também a você que está acompanhando a toda essa programação especial elaborada pelo Cineclube Cochiponés. Aproveito a oportunidade para convidar também ao público visitar a nossa plataforma Cultura e Vivência, que é uma plataforma online e agrega todo o material desenvolvido pelas supervisões que integram a coordenação de Cultura e Vivência, materiais de acervo e materiais também inéditos e lançamentos, como a própria Mauau. Desejo a todos uma boa interação com a mostra e eu gostaria de aproveitar esse espaço para um agradecimento especial aos parceiros e principalmente ao supervisor do Cineclube Cochiponés, Diego Baraldi, pelo tanto de empenho, né, de garra, de aceitar esse desafio, de produzir essa mostra nesse formato bastante inovador dentro das nossas práticas. Uma boa Mauau a todos. Ninguém fez em nenhum lugar 345 exposições. Tanto foi feito aqui 345 exposições de cartazes que caiu na boca do mundo. Jornais, a mídia nacional falava disso e vocês fizeram isso. Vocês acionaram isso com quem? Com o grande lavrador da cultura mato-grossense, da cultura universal, que é Vladimir Dias Pino. O que nós ganhávamos? Nada. Não tinha um tostão para... Eu não conheço tostão que veio para Cineclube. Eu não me lembro. A gente saía correndo atrás, você lembra? Tinha que despachar correndo os filmes que chegavam, correndo pegar para passar. Nós não tivemos nada de dinheiro e nós fizemos muito. Esse já era. Aí Moema, aí meu ex-cunhado. Também, que barato, essa maravilhosa. Essa ia todo dia. Pois ela ia sempre. Esta aqui, Elza, também ia. Esse um chá. Esse comparecia. Maravilhoso. Aí, Marília, conhece essa? Não. Olha, garotona aqui, 77, maravilha. Na verdade, a história só é memória. Não existe história, gente. História é uma coisa ultrapassada. História é para livro.
A arte não conta história, a arte é viva, a arte é memória, memória que incrusta na pele da gente, que fala no coração da gente, que fala no olho da gente. É isso que vale, é isso que é um cineclube, é isso que é arte, o resto é bobagem. Good, dude. Ready? Ready. Here we go. Take 3. Olá, meu nome é Everton Brito, sou um dos membros fundadores da plataforma colaborativa O Levante em Cena e estou aqui para convidá-los para acompanhar o Levante em Cena Festival Digital, que vai ocorrer do dia 23 de setembro a 21 de outubro. Toda a programação você pode acompanhar pelo site olevanteemcena.com.br. O evento é online e gratuito e você pode acompanhar do conforto da sua casa. Vem pro Levante! O afrodescendente mais leve lá, sou forte, pesava 7 arrobas. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Sou forte. Eu falei que não estou pra você porque você não merece. Sou forte. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia. Antes que me esgote. E poluição ambiental. Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Respiro. A nossa vida também. Tá certo? Respiro fundo. Partimos para uma guerra civil aqui dentro. Em menos de um segundo. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu sou imbrochável. Me encontro com elas. Respondo ao mundo deles. Com a esperança de que está chegando ao fim. E nossa fala é só o início.
Olá, Diego e toda a equipe que compõe a Mauau. Eu sou André Coruja, do Spiel Festival, e estou muito feliz por vocês mais uma vez, um evento de referência, de resistência. Mais uma vez estão aqui conosco, com toda essa comunidade artística de Mato Grosso, com o público, mostrando, reforçando aquilo que a Mauau é. E nesse ano, em que nós também começamos o Spiel Festival lá em abril, na primeira edição, e agora em setembro, com a segunda edição, nós nos sentimos muito felizes por podermos nos unir, nos somar a Mauau na programação, nessa transição de horários, né? A gente é um evento vespertino, que começou dia 7 de setembro e vai até o dia 4 de outubro, e a gente acontece exatamente antes do horário da Mauau. Então, no finzinho da tarde, a gente encerra os nossos trabalhos, e a gente entra na programação da Mauau com uma pequena amostra de videoclipes de artistas que compõem o Spiel Festival e que são muito representativos de Mato Grosso. Então, essa acaba sendo uma interlocução nossa enquanto um festival de artes e com, claro, muitos artistas da música, pois nós começamos como um festival de música, mas agora estamos como um festival muito mais amplo em termos de linguagens artísticas e, com vocês, nós fazemos essa interlocução com o audiovisual através dos videoclipes que os nossos apresentadores virão no decorrer dos dias, né, imediatamente antes do horário marcado para começar a programação da Mauau, com o Esquenta Mauau e esse momento do Spiel Festival. Então, vida longa, muita força para todos vocês nesses dias. Esperamos que o público de vocês conheça o Spiel Festival, assim como nós estamos dizendo ao nosso público, para que conheça e acompanhe a Mauau também, e nós vamos seguindo juntos. Mais uma vez, uma satisfação enorme, muita força, e parabéns pela realização desse maravilhoso, longevo e importante evento que a gente tem aqui em Mato Grosso. Amparo é o videoclipe de Stella Seregatti, com cenas de fogo, fumaça, queimadas, cinzas e com a atuação da própria Stella, se torna um grito profundo de combate aos incêndios criminosos. É um manifesto, um verdadeiro amparo a todos que sofrem. Stella Seregatti é uma das artistas do Espia, o festival. Tá vendo, seu moço?
é o videoclipe de Carola Nunes. É uma produção independente de um coletivo de artistas e arteiros matogrossenses. Artistas LGBTQIA+, protagonizam o videodança, performando seus corpos protestos à cisnorma. As cores de suas bandeiras colorem o interior de um antigo casarão, que somam aos corpos uma resposta decolonial à questão título. Tá vendo, seu moço? Carola Nunes é uma das artistas do Espia, o festival. No meu argumento eu me acho, eu me invento, eu me encaixo da fruta mais doce pra satirizar. Tormenta no abala, jogada ensaiada, tá claro, evidente, eu nem preciso apontar. Eu teria coisas belas pra dizer, te traria mais de mim que de você. Circo que é total clichê. Você ao contrário parece um otário. Tá vendo, seu moço, que esse cara me faz dizer? Eu diria coisas belas pra você. Mentiria de fazer. Se for ficar, então já é. Se for partir, eu boto fé. Se for pra ser, melhor assim pra mim. Se for ficar, então já é. Se for partir, eu boto fé. Se for pra ser, melhor assim pra mim. Ele é atroz, ela atriz. Ele gelo, ela água.